Obrigado, Jesus, por mais uma vez podermos procurar o entendimento para melhorar o estado geral de nosso corpo e de nossa alma. Com os recursos da inteligência colocados à disposição do comportamento renovado, nossos espíritos se tornam aliados de si mesmos na construção do equilíbrio biológico, de um organismo sadio, de uma mente equilibrada, de um sentimento nobre, fazendo disto um ponto de apoio, não de tropeço, para que os dias vindouros sejam coroados de harmonia e quando a tempestade se aproxime, haja abrigo suficientemente forte para resistir às intempéries, para não amedrontar diante dos trovões e da ventania aquele que precisa enfrentar, mas está abrigado com segurança. Como é bom quando nossos espíritos podem se sentir assim seguros, não pelos favores da sorte, não pela proteção de forças místicas, mas por entender que como filhos do Criador do Universo, nós possuímos os recursos necessários para a própria defesa, para edificar este ambiente que nos dê a proteção através de um espírito desperto, não vitimado pelas ilusões da ignorância, desejoso sim de aprender mesmo da dificuldade. Até agora, Jesus, nós temos procurado as igrejas para pedir a cura. Porém, quando entendemos o mecanismo da existência pelas leis do Espírito, nós procuraremos as igrejas para pedir forças, a fim de que enfrentemos os desafios e aprendamos com eles. Parecendo-nos como a criança que no dia do exame pede a Deus que afaste o professor, que feche a escola, porque ele não gosta de ser aferido através das provas. O mau aluno assim sonha que no dia do exame o professor não compareça, mas o bom aluno não teme a prova. O bom aluno estuda, se prepara com esforço e mesmo que fique nervoso, está pronto para submeter-se àquilo que lhe foi ensinado. Muito obrigado, Jesus, por nos dar essa lucidez e que nós nos empenhemos para ser de verdade alunos melhores através da bondade. Por isso cantaremos do fundo do coração. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos os que comparecem no encontro desta segunda, 25 de março, para preparar-nos ao tratamento espiritual. Antes, porém, agradecemos o apoio, a dedicação, a compreensão das nossas lutas e ideais a todos aqueles que cooperaram com a nossa pizza do último sábado. Ainda não temos o montante e estaremos depois informando, mas mesmo que nós não tenhamos atingido o que esperávamos, nós consideramos que o devotamento das pessoas que puderam fazer algo já representa uma vitória. Portanto, muito obrigado, mesmo que nós tenhamos muita coisa ainda a conquistar com o esforço, com o trabalho, temos já pessoas dedicadas, pessoas que demonstraram interesse no bem. Vamos multiplicar isto, vamos fazer-nos cada vez um pouco mais interessados. E assim o que é pouco pode se tornar muito. Então, nosso agradecimento aos que estão aqui hoje e a você que nos está assistindo e que poderá também, nesse instante, dedicar-se a si mesmo através da preparação para a cirurgia espiritual. Como nós sempre fazemos aqui nas segundas à tarde, e hoje não será diferente, nós meditamos a respeito dos problemas que produzem doenças, produzem malefícios, produzem dissabores. Certos de que muitas pessoas querem resolver a dor física com um remédio. E por mais que tomem o remédio e a dor diminua, geralmente ela retorna, geralmente ela volta. E você, que está em casa, se frustra muitas vezes porque gostaria de não precisar mais do remédio. E ainda assim, você vai precisar porque a dor não te abandonou. Algumas coisas indicam que este caminho, apesar de ser bom, porque produz um benefício, ele não resolve. Nós continuamos a fabricar enfermidades, continuamos a criar problemas. De onde vem isto? Quando há tanta riqueza na farmacologia, tantos laboratórios produzindo medicamentos e todos geralmente à disposição das pessoas, não seria de se esperar que as doenças diminuíssem? Só que não é isso que se vê, não é mesmo? Então, alguma coisa está falhando. E nós aqui na nossa instituição, um centro espírita, e você que nos está assistindo, e agora já são mais de 700 pessoas em suas casas, vocês devem pensar assim, a casa de Deus é para pedir ajuda, para que Deus resolva o meu problema. Essa é a velha maneira de dirigir-se ao Pai. Mas não é para isso que estamos aqui. Não é para que Deus resolva o nosso problema. É para que nós paremos de produzir doenças. Porque estamos sendo vítimas delas. As enfermidades que são consequência de nosso abuso não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a nossa liberdade mal administrada. Nossas dívidas, fazendo com que nós percamos o sono, que nós tenhamos que trabalhar dobrado, as compras de coisas desnecessárias, não tem nada a ver com Deus. Somos nós, ambiciosos, que acabamos transformando nossa existência em um caça-níqueis. E quando não temos o dinheiro que queremos, nos frustramos, fazemos dívidas, geramos conflitos emocionais, passamos a sofrer de problemas de pressão, problemas cardíacos, problemas psicológicos. Deus não tem nada a ver com isto. Quando cobiçamos o marido de outra, a mulher de outro, achando que com isto seremos felizes, e tomamos iniciativas, tomamos atitudes, realizamos coisas para destruir aquela barreira, aquele obstáculo e conseguir tomar a pessoa que nós cobiçamos para nós? Será que isso vai nos fazer felizes?
Ou será que ao fazer este plano dar certo, nós estaremos pensando, ai, eu não fui honesta, eu não fui honesto. Apesar de conseguir a pessoa para me dar felicidade, alguém pode fazer a mesma coisa comigo. Aquela família que eu destruí está sofrendo por minha causa. Não importa que a gente diga assim, ah não, mas é que a mulher dele já não gostava dele, não tratava mal, não tratava bem, era indiferente, eu não fiz nada, eu só disse que eu estava disponível. Não, essas desculpinhas mentirosas que as pessoas utilizam para se justificar, elas sabem que é mentira. Então por que você não disse à pessoa, olha, eu não quero destruir sua família, não quero destruir seu casamento, acho que você está bem, você é responsável pelos seus filhos, fique onde está, fique aí. E então você se afastou. Por que você não fez isso? Porque se essa pessoa, depois de um tempo, se separar da família por sua vontade, pela vontade dela mesma, ah, legal, você não teve nenhuma direta ou indireta participação nisto. Mas se você chegar para ela e falar assim, ai, por que você não se separa? Dá um pé nisso aí, vem para cá, fica comigo, eu vou te tratar bem, você nunca vai ser tão feliz. E ela faz isso, você tem culpa nisto. Ou se você faz uma chantagenzinha, ai, eu não sei viver sem você, eu vou ficar muito deprimida, ai, eu acho que eu vou embora para outro país, porque eu não vou conseguir ficar sem você aqui, vou ficar frustrado, só para forçar a pessoa a tomar uma atitude, você tem culpa nisto. Na tragédia, na infelicidade dos filhos, das filhas, da família, você tem responsabilidade. Se a família estivesse sofrendo por culpa dos seus genitores, a responsabilidade seria deles. Mas se havia paz, se havia razoável equilíbrio, porque não há família que não tenha problema, todas têm. Mas se apesar dos problemas você causou ainda um outro, você é responsável por isso. E você vai ficar doente, mais cedo ou mais tarde. Você vai ter a consciência culpada, você vai sonhar com o dia em que a ex-esposa, os filhos do outro casamento, o ex-marido, possam perdoar você pela leviandade de ter seduzido a ingenuidade daquele ou daquela que aceitou começar uma nova vida destruindo a felicidade dos outros. Você vai sonhar com isso. Quando aqui estamos, portanto, estudando o modo de ser, o modo de viver que nos cause menos impacto negativo, não apenas através de remédios, de consultas médicas, de atendimentos de natureza biológica, hospitalar, nós aprenderemos que nós precisamos primeiro medicar o nosso equilíbrio psicológico, o nosso equilíbrio mental, como fonte de saúde. Senão seremos apenas bebedores de remédio, pacientes de cirurgias, fazedores de terapias, e não estaremos bons. Vamos tomar como exemplo a circunstância que a modernidade na ciência tem permitido, que é você fazer cirurgias bariátricas, aquelas cirurgias que diminuem o tamanho do intestino, diminuem um pedaço do estômago, ou colocam uma bolinha lá dentro para que a pessoa se sinta já satisfeita comendo pouca coisa, para que ela emagreça. Ou seja, existem recursos médicos, mecânicos, externos, que interrompem a assimilação de alimentos. E com isto, o corpo tem que se valer do pouco que ainda tem de reserva e ele começa a consumi-la e a pessoa emagrece. Ah, resolvido o problema, não é? Não. Sabe por quê? Geralmente, a pessoa obesa, antes de ser obesa no ventre, no abdômen e no resto do corpo, ela é obesa aqui, ó, na cabeça, no pensamento, na vontade. Ela gosta, ela tem vontade. E ela diz sim sempre para a sua vontade. Então, ela agora que está em um peso desproporcional, um peso que é chamado de gordura mórbida, agora que ela está
as portas de uma enfermidade grave, às vezes diabética, às vezes hipertensa. Então ela precisa fazer alguma coisa. Só que ela não quer. Ela tem dificuldade de assumir uma disciplina. Sua mente é mente de obeso. Gosta de comer tudo, come com os olhos, não com o garfo. Então ela procura essas terapias que são ótimas, porque ajudam as pessoas a que, com menos esforço da vontade, atinjam um estágio de emagrecimento mais facilmente. Porém, eu não sei se há, na minha história pessoal, algum caso em que aquela pessoa que emagreceu se manteve magra depois de um tempo. Todos os que eu conheço pessoalmente, que fizeram cirurgias bariátricas, que estiveram submetidos a este tipo de procedimento, todos emagreceram muito, é verdade, e depois engordaram de novo. Alguns médicos que tratam desta questão recomendam que a pessoa tenha sempre acompanhamento psicológico, porque de verdade o corpo está recebendo apenas a consequência da mente que está querendo comer. E uma vez que o estômago, ele é o órgão mais elástico do nosso corpo, o estômago pode, segundo a ciência nos explica, pode multiplicar por 10 o seu volume, 10 vezes. O estômago pode esticar a 10 vezes o seu tamanho. Então a pessoa foi lá, cortou metade do estômago. Vamos fazer de conta que é assim, tá? Só que aí ficou um estômago que é uma bolinha. Mas a pessoa vai e começa a comer. Ai, essa azeitona. Ai, encheu. Depois, eu gosto tanto, eu vou comer 2. Aí encheu um pouco mais. Agora tem a coxinha. Aí fica parecendo esquilo. Os esquilos vão guardando a comida tudo na bochecha, as bolotas do cavalo, eles vão pondo aqui, vai juntando, fica aquela bochecha do tamanho do bonde. E aí ele vai socando. O estômago, que era pequenininho, começa a ficar mais alargado. E vai. Tendo mais comida, naturalmente, haverá mais abundância e o corpo, não precisando de tudo, vai começar a guardar de novo. A pessoa vai ficar de novo com a barriga distendida, com os depósitos de gordura ao redor do abdômen. Tudo isto que ela realizou dentro desta visão fácil e mais, vamos dizer assim, irresponsável consigo mesma. Já fez a cirurgia, já perdeu o peso, já esteve aí para vencer todas os desafios e conseguiu. E agora por que volta? Por que retoma o mesmo caminho daquela conduta fácil e frouxa? Porque ela cortou um pedaço do estômago, mas ela não tirou o vício do pensamento, o vício da mente. Ela come como gordo, ela não come como magro. Ela entra na fila do self-service já querendo comer tudo que ela está vendo, porque ela tem dificuldade de administrar-se como magra. Ela já se acostumou como gordinho, como, ai, que delícia, é mais um docinho, mais um bombonzinho, mais um pudinzinho, mais um café com pão, pão com manteiga. E ó, já tem gente salivando aqui, não é? Alguns que até não almoçaram ainda, já estão assim. Ou seja, a mente quer comida, mas não é para ela, é pelo prazer de sentir o paladar, de guardar o gosto na memória, de repetir aquilo que é agradável. E quando você não põe um freio a isto, por não entender como funcionam as coisas, você vai voltar a ficar gordo, vai perder a cirurgia que te custou dinheiro, que te custou sacrifício, que te custou dor. Você fez tudo certinho e depois jogou tudo fora. Alguns, ao invés de fazer cirurgia abdominal, vão para outro caminho, é a lipoaspiração. Olha que coisa linda. O cara pega um tubo de metal fino e comprido, aí você vai lá nesses procedimentos terapêuticos, o cara faz um furinho na região da epiderme, da derme, e com um sugador
enfia aquele negócio na sua parte abdominal e vai... Parece aquele negócio de sugar cano entupido. E a pessoa vai perdendo, vai liquefazendo a gordura que está abdominal ou de glúteo. E a pessoa depois sai dali com 3 quilos a menos de gordura. Só que com todos os riscos de um procedimento invasivo que pode perfurar algum peritônio, pode perfurar alguma artéria, pode produzir algum malefício. Mesmo quando feito com cuidado. Vocês já notaram que não tem muita gente falando sobre lipoaspiração? Saiu meio de moda, né? Talvez porque tenha muita gente sofrido efeitos negativos. Mas essas modelitas, essas pessoas que gostam de ficar magrinhas e vai chegar o carnaval, elas não querem ter um esforço de emagrecer saudavelmente, elas querem facilitar a rapidez com que percam a gordura. E então a melhor forma é esta, a lipoaspiração. Suga tudo e fica magrinha. Aí põe aquela roupinha justinha, aquele corpetinho, aquela coisa pronta, a fantasia para poder desfilar, magrinha e sair na fotografia como a deusa da avenida. Representando o que é isto? Uma situação de artificialismo que expõe a pessoa a riscos muito graves. Então nós observamos que mesmo quando a medicina facilite que nós tenhamos uma solução menos drástica para os problemas, no caso, a obesidade, nós queremos ser obesos. Então, a pessoa fala assim, bom, eu já resolvi, já tirei 3 quilos de gordura, agora eu posso comer de novo, posso comer gostoso, posso provar de tudo, porque a hora que eu tiver gordo de novo, eu vou lá e chupo a gordura de novo. Ou seja, não é ela quem vai resolver o seu problema, é a máquina no laboratório do médico, no consultório clínico, que vai fazer o serviço. Então ela não precisará nunca se esforçar. É como o aluno que leva a lição para casa e a mãe faz a lição para ele, ele volta para a escola com a lição feita e tira 10. Nunca vai aprender, porque sempre vai ser a mãe que vai fazer, o esforço é dela, é o esforço da máquina. Existem algumas máquinas que fazem ginástica passiva, você já viu isso? Você deita na cama e a cama começa a se mover por você. Então você estica o pé, a cama abaixa e levanta o pé, a perna, abaixa e levanta, abaixa e levanta. Você senta, põe as pernas no negócio e a máquina faz a perna ficar se movendo. Você não faz esforço nenhum. Nenhum. E a máquina que faz o esforço para você ter a ilusão de que você fez ginástica. Ginástica passiva. Em alguns casos é bom. Quando a pessoa é muito idosa, tem que fazer uma circulação um pouco mais rápida, sem esforço muito físico, muito profundo, porque não tem condições, o coração não aguentaria. Então ela fica ali, fazendo, é a máquina que gira, é a máquina que faz a coisa acontecer e a pessoa fica parada. Imagina que alguém pegue o seu braço e fique dobrando assim, você não faz nada, a pessoa que dobra. A pessoa fica fazendo ginástica para dobrar o seu braço. Aí depois que você não faz nada, em 2 horas em que a máquina fez, indo e voltando o seu braço, aí você olha assim, nossa, estou ficando bombadão, olha só meu braço, está tão magrinho como estava antes. Você não tensionou o seu músculo de nenhuma forma, você não agiu. Quando nós entendemos o funcionamento das leis espirituais, nós percebemos que em tudo o que não está bem em nossa vida, e portanto isso poderá ser chamado de enfermidade, porque nos causa mal-estar, mau contentamento, mau humor, em tudo em que exista isto, está uma falta nossa em relação às coisas que estamos administrando. Se o corpo não está bem, existe um malefício que foi detectado pelas células biológicas, está indicando a você que você precisa mudar alguma coisa. Se você tem um dedo doendo, no pé que está calçando um sapato, você tem que tirar o sapato, porque o dedo está dizendo, teu sapato está me apertando muito, está me fazendo uma bolha no pé. Você então vai averiguar, é a dor que te ensina que há alguma coisa errada. Mas, se você tomar anestesia e não sentir nada, você perde o pé e acha que está tudo legal. Se você anestesiar o seu pé e colocar um sapato 2 números mais apertado que você anda normalmente. Só que quando passar a anestesia, você está
um calo vivo, está em carne viva o seu pé inteiro. Por quê? Porque o bloqueio da dor física fez você abusar. Quando nós não conhecemos as leis espirituais, é como se estivéssemos hipnotizados, é um bloqueio que a ignorância propicia, para que a pessoa continue a fazer as mesmas tolices que sempre fez e não precise sofrer as consequências, até que chegue o momento de acabar a anestesia. E aí, quando a pessoa olha para o pé ensanguentado, cheio de bolha, ela fala, nossa, como essa coisa ficou feia, ai meu Deus, o que eu faço? Ué, agora chegou a hora de Deus? Não, por isso que estamos aqui. Nós estamos falando, nas palestras que temos feito do Evangelho aqui em nossa casa, que acontecem nas segundas e quintas-feiras, nós estamos tratando de um capítulo muito interessante. O capítulo 22º, capítulo que tem uma ligação muito grande com a questão afetiva, tratando do amor, da relação de duas pessoas. Encontramos no seu título uma referência a isto, não separeis o que Deus uniu. Aconselharíamos aqueles que queiram conhecer melhor ou pensar melhor a esse respeito, que pudessem ver as palestras. Fizemos a primeira delas na quinta-feira da semana passada, dia 21, e este tema continuará ao longo deste mês, com mais 2 ou 3 abordagens referentes a ele. Porém, aqui no encontro desta segunda à tarde, nós temos o quê? Nós temos um tema que também está vinculado a esse mesmo assunto, e que quando nós não entendemos, produz doença. Sabe por quê? Muitos de vocês que estão aqui, que vieram para a cirurgia espiritual, e vocês que nos assistem em casa, que também estão esperando o tratamento, muitos de vocês estão doentes no coração, no afeto, estão infelizes na maneira com que convivem, têm dificuldades de se demonstrar carinhoso. Há pessoas que têm vergonha de ser gentis, de ser educadas, de demonstrar seu carinho pela outra. Faz coisa. Algumas pessoas fazem coisas. Ah, eu trouxe pão. Olha, eu limpei a mesa. Eu fiz o seu café. Sim, tudo bem. Isso é um bom gesto. Mas tem receio de expor-se em uma demonstração de carinho espontânea, que não dependa de você dar coisas nem fazer coisas. Dependa de você apenas ser como você é. Demonstrar o que você sente pela pessoa. Alguns têm medo. Medo, Ai, se eu mostrar que eu gosto muito, eu vou ficar na mão dessa pessoa. Ai, ela pode me usar, ela pode tirar partido da minha fragilidade. Ai, eu quero que ela saiba que eu gosto, mas assim, que ela não pense que eu gosto muito, não. Né? Algumas pessoas são tão tímidas, são tão débeis, que elas têm medo delas mesmas. Ai, quem será? Ai, eu não sei direito o que eu estou sentindo. Não mostra o que eu estou sentindo. Você já percebeu que existem pessoas que não gostam da solidão? Não querem ficar sozinhas. Porém, também não querem mostrar que gostam dos outros. Porque não, aí isso é uma fraqueza. Então elas oscilam entre a carência de estar sozinha e a necessidade de se esconder das pessoas, para não mostrar que elas gostam. Elas querem que as pessoas adivinhem. Existem pessoas que preferem procurar, acho que, a vidente, a bola de cristal, a borra do café, a carta do tarô, para descobrir se aquela outra gosta dela. Olha só, que coisa de doido. Por quê? Por que não demonstra o que você sente? Demonstre. Qual o problema? É uma riqueza que está dentro de você. Se a outra parte não quiser, problema dela. Escuta. Você já foi à feira, não foi? Você que está em casa, já foi à feira livre? Aquela que vende fruta na rua. Quando você vai à feira, você é obrigado a comprar tudo que está lá ofertado? O homem fala assim, gente, eu levantei aqui às 2 da manhã, fui no Ceasa, trouxe tudo do melhor para vocês vão passar passeando na minha cara, não vão levar nada? Que desaforo! Não quero mais saber de vocês, vão embora. Não.
Ele fica lá, e mais um dia, e mais outro, ele vai e volta, leva o tomate, leva o legume, leva a verdura, e alguns compram, outros não compram, outros só ficam apertando, né? Não gostei. E vai embora. Não, está muito caro, e vai embora. Porém, todos os que estão lá estão mostrando o seu produto, estão mostrando o seu capricho. Alguns empilham bonito, outros fazem arranjos com as folhas que não vão ser utilizadas, outros ficam falando, outros colocam música, outros anunciam promoções, e a feira livre é uma pândega bonita, todos os países têm. E você vê a personalidade das pessoas estampada ali, dos comerciantes. Só que você não é obrigado a comprar. Agora, imagina uma feira em que estivessem as bancadas todas vazias e no lugar estivesse escrito tomate, laranja, beterraba, abobrinha. Só um pedaço de cartão, uma cartolina, mas não houvesse ali nem o tomate, nem a beterraba, nem a laranja, nem a abobrinha. Você está passando, você já leu tomate, laranja, beterraba, abobrinha, mas cadê? Eu quero ver. Se o senhor não me mostrar, como é que eu vou comprar? Você não fala assim, Osso, me vê 1 quilo desse negócio que está escrito aqui, tomate. Aí ele vai lá escondido do balcão, agarra os tomates que ele quer, põe lá na balança e te dá com o preço. E você paga. Não, você não quer ver o tomate? É você que quer escolher. Por isso que o tomate fica exposto. E assim com todos os produtos. Agora você já imagina. Você leva para casa, faz um molho de tomate, come e acabou. Agora você tem um relacionamento com outra pessoa e você não quer se mostrar. Ou a pessoa não quer se mostrar. E você tem que conviver com essa criatura, não apenas o tempo que vai durar a comida que você fez, põe na geladeira, você tem que conviver com essa pessoa o resto da vida. Você vai dormir com ela, vai acordar com ela, vai tomar banho, vai comer, vai viajar, vai brigar, e é a mesma pessoa. Como é que você pode estar com alguém para quem você não mostra quem você é, apenas mostra uma fantasia? Porque você tem medo. Você então é o feirante que diz que tem feijão, que diz que tem arroz, que diz que tem trigo, que diz que tem farinha, mas só oferece o produto com plaquinhas. O resto fica escondido. O verdadeiro produto fica oculto. Você não sabe se tem caruncho, você não sabe se está mofado, você não sabe se tem bigato, você não sabe se tem problema de umidade, você apenas lê o que ele tem. Então você olha para pessoas e ela diz, eu sou muito carinhoso, eu sou muito generoso, eu sou muito amigo. Essas oferendas que se fazem em sites de relacionamento. Eu sou isso, eu gosto de música isso, eu gosto de música aquilo, eu gosto de cinema, eu gosto de teatro, eu gosto de viajar. Todo mundo tem um perfilzinho besta desse, não é mesmo? Deve ser. Eu já vi gente falando disso, porque eu não entro nessas porqueiras. Que é a maior imbecilidade do mundo, para quem vai atrás disso. Porque vai se fantasiar. Nós vimos uma pessoa no Rio de Janeiro que foi espancada por alguém que ela conheceu na rede social. Conhecemos pessoas que se uniram a outros pela rede social também, às vezes dá certo. Às vezes você pode comprar o produto confiando no vendedor, no feirante, ele vai te pegar um bom tomate, mas e se não pegar? Como é que você vai ter certeza se você não estiver se expondo e a pessoa não estiver exposta para você? A sua afetividade está comprometida. Você não terá confiança. Você não saberá. Não, eu vejo como a pessoa é, para depois eu mostrar quem eu sou. Tá bom, é assim. Então veja, é uma incongruência. Você quer ter uma boa alimentação, um bom produto, mas você não vê o produto. A pessoa te entrega numa bolsinha, te entrega numa sacola e você vai ver em casa. Há muitas pessoas que fantasiam nas relações de namoro, durante a meia hora, 40 minutos, 2 horas que ficam juntos. Ela parece educadinha, parece ponderada, parece assim uma pessoa que se controla, bem equilibrada. Mas depois que casa, aí você vê que se casou com, com o Quasímodo, com o Corcunda de Notre Dame, com o maluco da esquina, a loira do banheiro. A Glenn Close lá do filme Atração Fatal. Você vai descobrir isso depois que está casado com ela. Ou com aquele lá do filme do Hitchcock,
psicose, da faca no banheiro. Veja, a afetividade mal conduzida é uma doença. E é por isso que nós estamos falando também hoje a respeito dela. Como estamos tratando desse tema no Evangelho, eu busquei no Livro dos Espíritos um capítulo que fala sobre penas e gozos terrestres. É a última parte do Livro dos Espíritos, que começa na pergunta 920. O capítulo 1 vai falar sobre este tema, penas e gozos terrestres. E ele tem vários títulos, que são assuntos. Ele fala primeiro da infelicidade e da felicidade relativas. Depois fala sobre a perda de pessoas amadas. Depois sobre decepções. Depois sobre afeições destruídas. Em quarto lugar, ele vai falar sobre uniões antipáticas. Está melhorando. Está chegando perto da nossa doença. E é justamente nas uniões antipáticas que às vezes você não consegue compreender como é que você fez a burrada de se unir com aquele troglodita. Como é que você foi capaz de ter tido um dia a ideia de se casar com a jararaca? Que você não suporta mais, mas o que ela tinha que te atraiu tanto? Por isso é que é estranho. Você, depois de estar casado, de estar unido com quem quer que seja, descobrir que essa pessoa não tem nada a ver com você, nem você com ela. E então se tratam depois como agressores, como adversários, como competidores, como inimigos. Veja lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 939. Esta ponderação que nós estamos fazendo aqui para você, isto aqui que estamos contando para você, é algo que eu tenho certeza você já deve ter se perguntado. Porque não é lógico você encontrar pessoas que às vezes parecem ser tão inteligentes, tendo se unido com criaturas tão assim diferentes e antagônicas. Por isso, veja só o texto que Kardec o coloca aqui como pergunta. Pergunta 939. Vamos ver? Uma vez que os espíritos simpáticos são levados a se unirem, como se dá? Por que acontece? Como se explica que entre espíritos encarnados a afeição não esteja frequentemente senão de um lado e que o amor mais sincero seja recebido com indiferença e mesmo repulsa? Olha só, primeira ponderação que Kardec faz. E é correto, nós já vimos nos estudos da doutrina espírita que a afinidade entre almas que se querem propicia que elas se aproximem no plano espiritual. Espíritos se afinizam no bem ou no mal e se procuram. Porém, se isso acontece no mundo espiritual, Kardec está perguntando, como se justifica que entre os encarnados nós observemos que as uniões não estejam marcadas por essa afinidade? Existe um que ama e o outro que despreza. Existe um que é carinhoso e outro que é grosseiro. O amor mais sincero muitas vezes é recebido com indiferença ou mesmo repulsa. E mais do que isso, completando a pergunta, ele diz: por outra parte, como que se explica uma afeição viva, boa, generosa, linda entre duas pessoas, transformar-se em antipatia e às vezes em ódio algum tempo depois? Unidos naquele amor meloso. E isso é tão verdade, esta afirmativa é tão verdadeira, que existe uma frase de caminhão muito interessante, que pode até não ser verdadeira para você,
mas ela só foi cunhada, ela só foi construída baseada em fatos reais. Está escrito assim em algumas frases de caminhão: o amor é que nem pirulito, no começo é mel, no fim é palito. Não deveria ser assim. Mas como que a realidade que nós vemos diante de nossos olhos pode explicar isto? O amor é que nem pirulito, no começo é mel, no fim é palito. Kardec fez a pergunta igualzinha aqui. Como pode acontecer que a afeição mais viva de dois seres possa mudar, possa transformar-se em antipatia e algumas vezes em ódio? Como? Aí vem a resposta dos espíritos. Olha que interessante. Talvez você não passe por isso, você que está aqui. Talvez você que nos assista não tenha este problema. Porém, eu tenho certeza que você conhece alguém, seja na sua família, seja na sua relação de amizade no trabalho, seja entre seus amigos de passeio, de esporte, você conhece alguém que já passou por isso. Eram amorosos no começo, depois se transformaram em cão e gato, não é? Como se explica isto? Então, aí vem os espíritos, explicando, segundo a resposta que vai, na sequência, elucidar a pergunta de Kardec. Os espíritos dizem: vocês não compreendem, portanto, que isso é uma punição, mas que não é senão passageira. É uma punição. Ela não vai durar a vida inteira. Aí a pessoa fala assim: graças a Deus, né? Um dia eu não vou ter mais esse troglodita comendo da minha comida. Ou essa jararaca histérica gritando no meu ouvido. Ai, felizmente, é passageiro. Mas é uma punição para você. Por que você foi tão leviano ou tão leviana para escolher uma pessoa assim? Quantos existem que acreditam amar perdidamente uma outra pessoa porque estão baseados apenas na aparência? E quando são obrigados a viver com elas, não demoram em reconhecer que isso não é senão uma admiração material. A gostosona, o gostosão, o bonitão, a bonitona, as curvas, o violão, o violoncelo. Depois se transforma no tambor. Aquela coisa assim maravilhosa, depois parece um sapo. Não porque engordou fisicamente, mas porque você descobriu seus defeitos convivendo. Não basta, abram bem os ouvidos, queridas irmãs e queridos irmãos, você que está em casa aí, veja só o que os espíritos falam. Não basta estar enamorado de uma pessoa que vos agrade e a quem vocês acreditam ou colocam belas qualidades. Não é suficiente apaixonar-se. É vivendo realmente com ela que você vai poder apreciá-la. Quantas pessoas também não existem que fazem essas uniões, que no início parecem nunca dever jamais dar certo. São tão diferentes, parece que brigam entre si como cachorro e felino. E quando um e outro começam a se conhecer bem, se estudarem melhor, acabam por se amar com um amor terno e duradouro, porque aprenderam a ter estima um pelo outro, que é o contrário. Alguns estão apaixonados e se descobrem inimigos. Outros parecem inimigos, parecem que se odeiam e depois vão convivendo e vão descobrindo coisas boas entre si e terminam se gostando. É preciso não esquecer que é o espírito que ama e não o corpo. E quando a ilusão material se
termina, se dissipa, se extingue, o espírito vê a realidade. Depois que você se une a alguém que por dinheiro, por interesse, por conveniência, por beleza, você conseguiu aquilo e a pessoa agora é sua, agora você tem que aguentá-la, agora você tem que administrá-la, não é o vizinho, é você. Eu tenho o carro que eu quero, eu viajo para onde eu quero, mas eu tenho que aguentar a pessoa que está pagando isso. Tenho que fazer os seus caprichos, eu tenho que atender nas suas manias. Eu não sei se vai valer a pena. Agora você casou, não queria viajar de primeira classe, não queria ficar em hotel bom, agora paga o preço. E assim em todas as nossas escolhas. É o espírito quem ama, não é o corpo. Mas quando você usa o corpo para decidir se ama ou não ama uma pessoa com base no corpo, quando você consegue o corpo e acaba a graça, seja porque agora você já viu a outra pessoa despida, você já teve o contato íntimo que tanto queria e agora tem que administrar o que sobra para você no resto das horas de cada dia, aí sua ilusão acaba. Aí você fala, por que eu não fiquei com aquela feinha? Por que eu não fiquei com aquele bobinho que eu achava que era bonzinho e tonto? Eu fui catar o troglodita, eu fui catar o machão, o fortão, o bonitão, e que me encheu de soco. Por que agora eu apanho daquele que eu achava que ia me proteger, só porque ele era forte? Não, culpa sua, não é? Aí vem o parágrafo final da resposta. Existem duas espécies de afeições. Duas. Você pode gostar de alguém e esta atitude afetiva pode ter duas naturezas. Existem as afeições do corpo e existem as afeições da alma. E frequentemente as pessoas tomam uma pela outra. Você já viu algum rapaz de seus 21 anos que foi visitar um asilo e encontrou ali uma velhinha banguela de 90 e se apaixonou por ela, quer casar com ela? Você já viu isto? Já? Ou que uma mocinha dessas generosas que visitam os asilos no domingo, no sábado, para fazer a caridade, encontrou um velhinho babento de 85, preso na cama, usando fralda, e falou assim, essa é minha alma gêmea, eu vou casar com ele. Já viram isto? Né? Já viram? Eu nunca vi. As pessoas se descobrem assim almas gêmeas por outros motivos, geralmente pelo dinheiro envolvido. Geralmente homens e mulheres ricos encontram sempre as almas gêmeas novinhas, atraentes, fortinhos, bonitões, que querem ficar com elas, para depois, sabem o que, né? Herdarem alguma coisa. Quando se toma uma coisa pela outra, nós acabamos em maus lençóis. A afetividade do corpo, e aqui falando não apenas dos velhos, dos que estão esquecidos, que estão com a pior das doenças, como diziam os romanos, a velhice, estamos também nos lembrando das pessoas que medem as outras por aquilo que está debaixo da roupa, pelo contorno dos seus órgãos, músculos escondidos. Já notaram que a moda agora também faz as pessoas usarem aquelas camisas slim, aquelas camisas grudadinhas no corpo, parece uma segunda pele, e a pessoa fica bombadona e vai lá e fica, ela parece uma sardinha plastificada. Se ela estender muito os braços, rasga tudo. Mas, eu vou usar isto, eu tenho que mostrar que estou em forma. Então, é uma forma de iludir, não é? Ela não mostra que ela é tapada, que ela é maldosa, ignorante, que ela é maliciosa, que ela é má ou desonesta. Não, ela só mostra que ela está na estica. Ela tem protuberâncias por todos os lados, ela está... Essa é a indústria da cirurgia plástica. Coloca, tira, adapta
para fazer a voluptuosidade se tornar tentação. Quando se confundem a afeição do corpo, você gosta da mulher, você não gosta da alma, você gosta da matéria. Você não gosta do homem por aqueles valores masculinos, você gosta do seu físico ou daquilo que ele possui. E então, algumas pessoas, inclusive, toleram a burrice da pessoa bonita ou a feiura da pessoa rica, porque isso vale a pena. Já notaram como funciona? A pessoa é uma anta, mas é assim, exuberante. Toda a almarada fica em cima, como formiga no mel. E se você consegue ela para você, você é o melhor de todos eles. É uma disputa de vaidades, de egos. Mesmo que ela seja uma tapada, melhor ainda que seja burra. Assim fica mais fácil. É um pedaço de carne que você quer levar para a prateleira dos seus troféus. Você vai correr o risco, não é? Vai então. Aí acontece da pessoa ficar doente ou passar por uma metamorfose e se tornar um bucho, e você ficou com ela. E todos os teus amigos que antes corriam atrás dela porque queriam tirar uma casquinha, agora vão dar risada de você, o otário que ficou com a baranga. Casou com a Cinderela e foi dormir com a bruxa. E a mesma coisa acontecendo no sexo oposto. Ele é feinho, mas é rico. Aí casa com o rico, né? 2 meses depois ele perde o emprego e começa a ficar pobre. Fica pobre, não consegue trabalho. E aí você fica com o pobre e feio ao mesmo tempo. O que acontece nesses casos? Geralmente um dá um pontapé no outro. Não querem mais saber deste amor, desta alma gêmea. Eu sempre que encontrei pessoas de diferença de idade muito grande e que diziam que eu descobri a minha alma gêmea, sempre vi que na verdade tinha muito dinheiro envolvido na relação. Muito. Eu nunca vi nenhuma alma gêmea encontrar uma velhinha no asilo ou um velhinho no leito e querer casar de graça, só porque se apaixonou. Até porque também tem outra coisa, se esse negócio de alma gêmea fosse verdadeiro, houve algum equívoco nisso, né? Porque se vocês tinham que nascer para viverem na mesma época, por que erraram de mais de meio século de distância? Tem alguma coisa errada. Ou seja, o relógio de um dizia, vai nascer hoje, e a sua alma gêmea nasce 50 anos depois. Tem alguma lógica nisso? Por acaso você já viu no parto de gêmeos, o primeiro nascer em 1930 e o segundo nascer em 1980, no mesmo parto, e eles serem gêmeos? Já viu isso? 50 anos de diferença? É impossível. Então essa teoria de alma gêmea, primeiro que já é furada, segundo, que pela lógica há um equívoco. Se é para vir viver junto, tinham que nascer da mesma época, com uma pequena diferença talvez, mas não com décadas. Podem ser até boas pessoas, podem se entender até muito bem, porém, você nunca vai saber se esta paciência, se essa tolerância não está acontecendo por causa da herança. Até combina, né? Tolerância. Né? Se junta tolerância com a herança. Então aí você aguenta o bafo de cachaça, aí você aguenta a babação na hora de comer, aí você aguenta o ronco à noite, aí você aguenta a pelanca, aí você aguenta qualquer coisa, porque você tem tolerância por causa da herança. Porque você será beneficiado de alguma forma. Não é amor que existe nisso. Aqui nós temos os espíritos dizendo: a afeição que nasce da alma, quando pura e simpática, é durável. Aquela que nasce do corpo é perecível. Eis porque, frequentemente, aqueles que creem se amar
com um amor eterno, acabam se odiando quando a ilusão termina. Se odeiam. Isso a gente vê muito na televisão, nas colunas sociais. Ai, artistas que agora saem se beijando, e todo dia saem se beijando, e todo dia se declaram, e mandam o Twitter, e mandam o Instagram, aí se unem, e aí uma semana depois estão se odiando, falando mal um da vida do outro, xingando. Por quê? Porque muitas vezes fazem disso um negócio. Aí logo a seguir, na questão 940, Kardec pergunta: ora, a falta de simpatia entre os seres que foram destinados a viver juntos, falta de simpatia entre aqueles que foram destinados a viver juntos. Preste atenção, essa falta de simpatia não é igualmente uma fonte de desgostos, muito mais amarga quanto ela envenene toda a existência? Não há simpatia, mas eles têm que viver juntos. Isso daí não é ruim? Não é ruim ter que ficar aguentando alguém que você não tolera, alguém que não te faz bem? Não é uma fonte, como ele diz aqui, muito amarga que envenena toda a existência? Não é? Você já pode pensar, pô, mas se eu não me dou bem com a pessoa, eu vou ficar com ela esse tempo inteiro. Aí os espíritos respondem: esses desgostos são uma fonte muito amarga, de verdade. Mas isso é uma das infelicidades das quais as pessoas são as primeiras causas, as próprias, elas mesmas produziram esse amargor. Primeiro, as leis que vocês criam estão erradas. Por que você crê, por que você acredita que Deus te obrigue a ficar com aqueles que não te contentam, que te descontentam, que te fazem infelizes? Aqueles ou aquelas. Deus não te obriga. Aliás, nessas uniões, frequentemente, vocês procuram muito mais a satisfação do seu orgulho e da sua ambição do que a felicidade de uma afeição verdadeira, de uma afeição recíproca, de uma afeição mútua. Neste caso, vocês suportarão a consequência dos próprios preconceitos. Você procurou alguém não pelo afeto, não pela afinidade, você procurou alguém pela estética. Então, você merece ficar com essa pessoa quando ela ficar feia. Seja homem ou mulher, não importa, você fez isso. Agora, existem leis que proíbem que você se separe ou produzam efeitos ruins. Esta é uma lei feita pelos homens, não é uma lei divina. Deus não quer constranger ninguém a ficar forçadamente com outra pessoa. Não é da lei de Deus isto. Mas Kardec, para terminar este tema, ele faz uma segunda pergunta dentro dessa questão, dizendo o seguinte: mas olha, nesse caso então, que há uma que sofre e a outra que está lá fazendo ela sofrer, não existe sempre uma vítima que é inocente? Alguém que está ali sofrendo sem precisar? Os espíritos respondem: existe, sim. E é para ela uma dura expiação. Ela vai expiar isto, mas a responsabilidade da sua infelicidade vai recair sobre aqueles que deram causa. Se a luz da verdade penetrou sua alma, ela vai ter a consolação na sua fé, no futuro que a espera. De resto, à medida que os preconceitos se enfraquecem, as causas de suas infelicidades íntimas desaparecerão também. E aí nós encontramos as leis que permitem que as pessoas que não estão bem se separem, não sejam mais obrigadas a permanecer jungidas, presas umas às outras. Isto é um avanço. Mesmo quando alguns utilizem este avanço para posições levianas, tipo assim, eu caso e descaso se não der certo. Ah, eu casei semana passada, mas já cansei, eu vou procurar outra. Então vai na justiça e descasa. Esse ioiô afetivo também é ruim, mas pelo menos você tem a liberdade, a pessoa tem a liberdade
de poder consertar um erro, ao invés de ficar presa a uma equivocação, muitas vezes gerada pela fase da ingenuidade, pela fase do despreparo emocional, por aquilo que ela às vezes não estava atenta, pela distração, pela imaturidade. Quando o imaturo vai fazer alguma coisa, como uma criança que o pai pergunta, o que você quer ser quando crescer? Ele responde, padeiro. Mas por que padeiro? Ah, porque eu vou comer todos os doces da padaria. É a resposta do gordo. A criança gorda e gulosa fica sonhando com os doces da padaria. Quando ela crescer, quer ser padeiro para poder comer tudo. Mas será que isso ela vai querer quando ela estiver grande? Se ela fizer as escolhas naquela fase da vida, ela certamente vai errar. Mas e se ela esperar um pouco mais, talvez ela já não queira mais ser o padeiro, apesar de ser uma profissão digna. Ela queira ser outra coisa. É assim que nós encontramos esta postura dos espíritos. Se alguém está sofrendo este peso, está preso pela legislação a um casamento, ela tem que enfrentar essas condições. E deve se lembrar que quanto mais ela estiver confiante no futuro e se manter dentro do equilíbrio, melhor será para ela, porque o culpado ou a culpada vai receber a pena pelos equívocos ou pelos sofrimentos que cause. Agora, se você já tem condições de viver em uma situação legal, que não te obrigue a permanecer com quem é violento, agressivo, desonesto, que não te complementa, melhor que você se separe. E não odeie. Por isso que Jesus disse, no capítulo que estamos estudando no Evangelho, que Deus permitiu o divórcio por causa da dureza dos seus corações. Era preferível que as pessoas se divorciassem do que se matassem, que era o único caminho, caso elas não pudessem se livrar desse incômodo de estar com alguém que não faz bem. Diante das respostas da relação afetiva do Livro dos Espíritos, nós já poderemos imaginar como manter uma relação saudável. Porque muitos dos problemas emocionais, das alergias, das frustrações psicológicas, nascem de um desentendimento afetivo dentro de casa. Ou de uma confusão, de um gênio duro em relação aos outros que dependem dele. Isto causa problemas muito graves, pessoas adoecem, pessoas desenvolvem reumatismos, gastrites, insônias, neuroses, porque estão unidas a pessoas exigentes, mesquinhas, ditadoras, e não resolveram isto através da conversa. Não tiveram uma atitude positiva de outra forma. Por isso, queridas irmãs, queridos irmãos, os espíritos amigos não estão tratando apenas das células que estão doentes. Eles querem que você também trate daquilo que faz a doença nascer. E que às vezes é a maneira de você interpretar a relação afetiva. Pare de se iludir, pare de planejar sua felicidade com base nos órgãos genitais. Não são os hormônios nem os órgãos genitais, as glândulas do corpo que vão trazer felicidade e te dar equilíbrio na relação amorosa. Não. Estas são as expressões materiais de um afeto que muitas vezes se esgota logo depois do êxtase sexual. Muitas pessoas acabam convivendo com homens e mulheres só porque são bons de cama. Mas depois que termina o ato sexual, querem fazer de conta que tem algum compromisso para irem embora. Querem se levantar, querem sair logo de perto. Porque não tem afeto. Porque não aprendeu a ter uma relação de carinho. E isso é uma doença. Que você pode tratar, se você souber como fazê-lo, como nos explicam os Espíritos. Ok? Quando entrarem na sala de passe, vamos tratar das doenças que temos no corpo, obviamente. Mas vamos nos lembrar de parar de adoecer no espírito, melhorando o nosso comportamento afetivo, aprendendo a ter respeito e gentileza em tudo que formos fazer, mesmo que as outras pessoas não nos tratem assim. A única forma de você ser bem-quisto é você fazendo os outros também se sentirem queridos, ok? Vamos então ao encontro com a energia amorosa que trata de nossa alma
para que nós aprendamos a ter saúde tratando das outras almas. Pensem nisso. Muita paz.